Bom, pessoal, já voltamos para falar da organização da educação nacional, o título 4 da LDB. Aqui a gente vai falar das incumbências da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios, tá bom? É importante? É importante. Então, fiquem atentos a tudo. Anotem o que for necessário e vamos para a aula. A União, artigo 8º. A União, os estados e o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. É o seguinte, não esqueça disso aqui. Eu vou fazer questão de destacar em colaboração. Sempre a gente tem um pacto nacional pela educação e por isso a União, estados, Distrito Federal e municípios organizam seus próprios sistemas de ensino, mas geralmente em colaboração. A União nem tanto com relação aos municípios e muito menos com relação aos estados e muito menos aos municípios. Porém, os estados e municípios, esses sim, dependem das normas gerais da União e a gente tem, assim, esse sistema nacional de educação. A partir disso, a gente vai trabalhar das incumbências, que é o mais importante, e fiquem bem atentos às incumbências dos estados, que a gente está trabalhando em cima de um concurso estadual, então, grande chance de cair na sua prova. Parágrafo 1º, caberá à União a coordenação da política nacional. Uma dica aqui para vocês, ó. Política nacional, Sistema Nacional de Ensino, tudo que envolve a palavra nacional, você já sabe que tem uma conotação voltada para União, tá bom? Fiquem ligados nisso. Isso é uma dica que, na maioria das vezes, vai te ajudar na hora da questão. A incumbência da União. Aí tem a palavra federal, tem a palavra nacional, você já abre o olho, tá bom? Então, caberá à União a coordenação nacional de educação, articulando os diferentes níveis de sistema exercendo função normativa. Essa função normativa, ela cabe aos estados também, mas de forma geral, quando falar normas gerais, a gente está falando da União, tá bom? Redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Isso aqui é o seguinte. Então, as normas gerais ficam a cargo da União. A redistribuição de renda, de valores para a educação, para o Fundeb e tudo mais, também cabe à União. Ela distribui para os estados e para os municípios. E essa função supletiva, de suplementação com relação a transporte escolar, com relação à alimentação, material escolar, materiais didáticos, também cabe à União. Tão somente a União? Óbvio que não, mas você já sabe que sim, a União tem esse fator, esse poder maior de financiamento do que as outras entidades, do que os outros entes, na verdade, entes federativos, em relação, então, às demais instâncias. O parágrafo 2º diz que o sistema de ensino, os sistemas de ensino no geral, terão liberdade de organização, porém, não esqueça disso, nos termos da lei. Por isso que existe LDB, por isso que existe diversas leis. Por exemplo, a BNCC hoje é uma norma. Você pode organizar o seu sistema de ensino, porém, um documento normativo como a BNCC, você não tem como você fugir dele. Então, todos têm liberdade dentro da lei. Não é aquela liberdade absoluta que cada um faz o que quer. Não, não, não é assim não. Continuamos. Agora a gente vai falar das incumbências, só um minutinho aqui, das incumbências da União, artigo 9 da LDB. Primeiro, a União tem que elaborar o Plano Nacional de Educação. Opa, o PNE. Óbvio, se é o Plano Nacional de Educação, obrigação de quem? Da União. Por isso que as obrigações dos estados é organizar o quê? Os planos estaduais de educação. E os municípios, planos municipais de educação. Isso aqui é fácil. Caiu na prova, tá tranquilo. E sempre, não esqueça, em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios. Outra obrigação da União: organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Viu o que eu disse? O Sistema Federal de Ensino, ele é organizado, mantido, desenvolvido pela União. Porque no sistema federal, o Estado não vai se meter nisso, né? O Estado tem que cuidar das instâncias estaduais. Tá vendo como é tranquilo? 3. Outra incumbência da União: prestar assistência técnica e financeira aos estados,
ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo a sua função redistributiva e supletiva. Já falamos disso acima, já falamos disso na Constituição. É assim mesmo. A União presta essa assistência técnica e financeira aos demais entes da federação. E lembrando que o atendimento prioritário é sempre a essa escolaridade obrigatória. Qual que é a escolaridade obrigatória, professor? A gente já sabe que vai dos 4 aos 17 anos. Do 0 aos 3 anos não é obrigatório, é educação básica do mesmo jeito, mas não é obrigatório. E a partir do 17 tem que ter vaga para todas as pessoas que querem estudar ao longo da vida, porém não há essa obrigatoriedade mais. Obrigatório, então, não esqueça, a educação básica obrigatória, guarde isso na mente, vai dos 4 aos 17 anos de idade. Continuando, outra incumbência da União, estabelecer em colaboração com os estados. Tá vendo essa questão de colaboração? O Sistema Nacional de Educação trabalha em colaboração. Nem vou falar nisso mais, você já gravou isso na mente. Estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar a formação básica comum. Isso aqui tem a ver com a BNCC, por exemplo. Outra coisa, muito simples saber o que é incumbência da União quando o texto trazer isso aqui para você. Ó. Vou fazer questão de destacar. Quando faz em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios. São entes federativos. Se a gente tem União, estados, Distrito Federal e municípios, só está faltando um aqui. Quem? A União. E quem que então vai fazer esse estabelecimento junto com esses entes? Só sobrou a União. Você já sabe que é a União. Não dá erro. Isso aqui não dá erro, não. Tem 4 entes. Aparece 3 no texto. E um que vai trabalhar em conjunto com isso. Quem é o outro? É o outro. E quem é o outro? União, claro. Continuando. Eu falei. E é isso mesmo. 4A. Outra função da União, estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios, viu? Diretrizes e procedimentos para a identificação, cadastramento e atendimento na educação básica, na educação superior de alunos com altas habilidades e superdotação, ou superdotação. É o seguinte, há vamos colocar assim, um cadastramento, uma lista, na verdade uma lista não, há um registro de alunos com altas habilidades ou superdotação. Isso tudo para que se desenvolva a ciência, que se desenvolva pesquisadores, tecnologia, o país se aproveite dessas mentes brilhantes. Por isso que precisa de um tratamento mais próximo desses alunos para o bem da nação. Então, não esqueça, é obrigação da União fazer esse cadastramento em conjunto, em colaboração sempre com quem? Estados, Distrito Federal e municípios. Outra incumbência da União, coletar, analisar, disseminar informações sobre educação. Isso tudo com os dados do censo escolar, com os dados que as escolas em geral enviam, sejam elas do ensino fundamental, do ensino infantil, da educação infantil, do município, do estado, não importa. Junta tudo isso, analisa tudo isso, dissemina informações sobre isso, então o MEC que faz incumbência da União. Assegurar o processo nacional, outra incumbência da União está aqui, ó, assegurar o processo nacional de avaliação. Opa, processo nacional já ficou fácil, né? A gente já sabe que é incumbência da União, sem problema nenhum. E também, essa avaliação, ela trabalha com o quê? Com rendimento escolar do ensino fundamental, ensino médio e superior. Aí a gente tem SAEB, a gente tem essas avaliações externas. É disso que está falando esse inciso 6, tá bom? Esse processo nacional de avaliação, não confunda, por favor, não confundam esse processo nacional de avaliação com essas avaliações do CIMAV em Minas, tá bom? As avaliações do CIMAV, a diagnóstica, aquela avaliação intermediária, às vezes trimestral, isso depende de cada ano, as políticas educacionais do Estado, são avaliações estaduais. CIMAV é o Sistema Mineiro de Avaliação, tá bom? Não é nacional, não. O Sistema Nacional é outro. Mas a incumbência, então, do Sistema Nacional, do Processo Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar, em todos os níveis e em todas as etapas, é incumbência da União.
E também a busca, né, objetivando essas avaliações, buscam ali definir prioridades para melhorar a qualidade do ensino. 7, baixar normas gerais. Lembre-se disso. Falou normas gerais, incumbência da União. Se fosse normas estaduais, obviamente, dos estados, municipais, dos municípios, e aí vai. Isso para tudo, para cursos de graduação e pós-graduação. Como diz, não é só para educação básica. As normas gerais, elas são incumbência da União. E como o Sistema Nacional de Educação está todo interligado, o MEC tem que cuidar também dos cursos de graduação e pós-graduação. 7A, incumbência da União. Estamos na União, não esqueça. Assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. Então, mais uma coisa aqui, ó, simples de identificar quem começa da União. Ó. Processo Nacional de Avaliação dessas instituições de ensino técnico. Obrigação, obviamente, da União, uma vez que o processo é nacional. Novamente, 8, assegurar processo nacional. Opa, tá muito fácil da União, tá? Processo Nacional de Avaliação das Instituições de Educação Superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre esse nível. É o seguinte: a educação superior, informação aqui, ela é avaliada, ela é autorizada, ela é feita toda pela União, mesmo as privadas, tá bom? A educação superior, em geral, pública e privada, ela tem esse processo de avaliação feita pelo MEC. Por isso que aquela instituição que está fazendo propaganda lá, mandando mensagem no seu WhatsApp, está dizendo, eu tenho nota 5 no MEC. Ela é privada, mas ela passou por um processo de avaliação. Não entro no mérito dessas avaliações. Só estou dizendo que é incumbência da União, por meio do Ministério da Educação. Outra incumbência da União. 8, assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação do sistema que tiverem. Eu acabei de ler isso aqui, gente. Vamos para o 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar, avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos de seu sistema de ensino. É o seguinte, acabei de falar isso aqui. Toda a educação superior, então, ela é autorizada por quem? Pela União. Mas é uma universidade estadual. Não importa. Ela é reconhecida pela União. A União, vou até adiantar uma coisa, às vezes pode delegar algumas funções a outros entes, mas é incumbência original dela. Tratar da educação superior, em geral, pública e privada. Reconhecer, credenciar, supervisionar, avaliar, respectivamente, as instituições. Então, a gente sabe que tudo isso de educação superior, em geral, não esqueça, não é só a pública, é incumbência da União. Parágrafo 1º, a estrutura educacional haverá, na estrutura, desculpa, um Conselho Nacional de Educação. Há o CNE. O CNE, ele cai em prova, tá, gente? O CNE, ele trata de funções principalmente normativas. O CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, ele promove, por exemplo, vou te dar um exemplo, diretrizes para a educação básica. A gente vai tratar disso mais à frente. Então, o conselho, olha que conselho que é Nacional de Educação. Incumbência de quem? Quem tem que fazer, quem tem que estruturar esse Conselho Nacional? A União, claro. Parágrafo 2º. Para o cumprimento dos expostos no inciso 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. A gente já falou nisso. Eu vou até voltar aqui um pouquinho para você ver do que eu estou falando. Olha só, do 5 ao 9. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Como é que o MEC, a União, por meio do MEC, vai conseguir fazer isso se não tiver acesso a todos os dados e informações em todos os estabelecimentos e órgãos educacionais, as secretarias de educação, as escolas. Por isso que tem que ser um Sistema Nacional de Educação integrado. E por isso que é assim. Parágrafo 3º. As instituições constantes, as atribuições, olha só, constantes no inciso 9, poderão ser delegadas aos estados e Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Olha só, vamos voltar para o 9 para você saber o que pode ser delegado para os estados. Isso aqui, ó, eu falei, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos de instituições
de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Vamos imaginar que nós temos, por exemplo, a UENG, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais. Um exemplo. Ela tem, então, ela é uma universidade estadual. A UMEC, a União, pode, se quiser, delegar essa função de autorizar, reconhecer, tá? Credenciar, supervisionar alguma universidade dentro do seu sistema de ensino. Nós estamos falando, então, de educação superior. Em primeiro plano, vamos colocar assim, a função primeira da União é fazer essa supervisão, essa autorização, esse credenciamento, essa supervisão, essa avaliação. Porém, ela pode delegar isso aos estados e também ao Distrito Federal, desde que estes mantenham instituições de educação superior. Por exemplo, as universidades estaduais, quem mantém elas? O Estado, óbvio. Mas a incumbência de autorizar, reconhecer, credenciar, em primeiro lugar, é da União. Mas ela pode falar, poxa, né, vou deixar você ir também fazer isso, uma vez que é você que está mantendo essa instituição aí. Pode, deixa claro isso. Pode. O texto diz que pode. Ó, cadê? Onde que eu tô aqui? Aqui, ó. Poderão ser delegadas. Não quer dizer que vai. Fique atento aos textos, pessoal. Tem uma grande diferença entre poderão e deverão. A gente sabe disso, mas na hora da prova a gente passa batido. Às vezes a prova muda isso aí para deverão ser delegadas. E aí já era. Você vai e coloca, opa, conheço os textos. Não conhece, você passou correndo nele. Fiquem ligados, não caem em pegadinha de prova. Tá bom? Agora a gente vai falar das incumbências de quem? Dos estados. Aqui sim é fácil também, tá? Tão difícil. Não é difícil. O Daniel é molezinha, mas o daqui é tranquilo também. Mas aqui é importante atenção máxima, porque a gente está falando de um concurso estadual. Algumas bancas gostam de manter a coerência. A gente ainda não tem banca na presente data. Assim que tiver a banca, a gente vai trabalhar bem focado nessa banca, mas ainda assim, eu estou pegando um panorama aqui de forma que você não vai cair em pegadinha de nenhuma banca, seja ela qual for. Incumbência dos estados, artigo 10 da LDB. Primeiro, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Isso aqui nem cai em prova de tão óbvio que é, né? Os estados vão cuidar de quem? Das instituições estaduais. Não falou a palavra estadual aqui, mas você imagina que sim, né? Se ela é estado, instituições e órgãos estaduais. Definir com os municípios, ó, você tá vendo que aqui, ó, as definições do estado é sempre com quem? Com os seus municípios. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. É o seguinte, o ensino fundamental e médio ele, segundo a Constituição, são prioridades do Estado, certo? Está lá no texto constitucional que eu já passei aqui para vocês. Não sei se vocês já viram isso, mas se não viram, vão ver. E os municípios têm a prioridade com a educação infantil e com o ensino fundamental. Tá vendo que o ensino fundamental está nas duas esferas, no município e no estado? Então, por isso que eles têm que trabalhar em conjunto, em colaboração, para definir as melhores, as melhores formas de oferta para assegurar a distribuição dessas responsabilidades, para que não pese nem para o estado, nem para o município. Há N políticas públicas voltadas para esse fim. Não vem ao caso. Para o nosso concurso, não vem ao caso. Aqui a gente não faz crítica, aqui a gente aprende a fazer prova. Viu? Definiu com os municípios, então você já sabe que é obrigação de quem? Do Estado. Aí você vai ler esse texto, não dá para errar. Não dá para errar isso aqui. Vamos lá. Terceiro, elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e a dos seus municípios. Olha só, pessoal, olha só. Eu dei um bisu lá no falando da União, certo? Falar o Sistema Nacional, fique atento a esses nomes, nacional, federal, que dão a noção de que trata-se do sistema da União, da incumbência da União. Aí você, que é um bom leitor,
não vai chegar aqui, vai topar a palavra nacional e vai ficar doido e vai marcar que é incumbência da União, não, por favor. Leia, a gente tem que ler com bastante calma, uma prova, com discernimento. Olha só o texto do 3, do inciso 3. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação. Ou seja, não vai trabalhar por conta própria, não. É aquilo que eu falei, tem liberdade, mas você precisa obedecer às diretrizes e planos nacionais de educação. Por isso que você lê com carinho antes de sair marcando as coisas, integrando e coordenando as suas ações e a dos seus municípios. Perfeito? Não dá erro, né? Interpretação é tudo. Não me faça. Vamos para o 4 aqui agora. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos de seu sistema de ensino. Olha só. É o mesmo texto da União. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Claro que isso aqui é obrigação do Estado, desde que seja delegado a ele isso. Porque a obrigação primeira de cuidar, presta atenção no que eu estou falando, hein? A obrigação primeira de cuidar das instituições de educação superior e estabelecimentos, em geral, de educação superior é da União, obrigação primeira. Mas ela pode sim delegar isso para os estados, desde que estes tenham instituições de educação superior sob seus comandos. Aí ela pode delegar isso. E quando ela delega isso para os estados, aí sim, muitas vezes isso acontece, já vou deixar claro, tá? Na maioria das vezes ela fala assim, ó, você tem a sua universidade estadual aí, puf, se vira, você autoriza, você reconhece, você credencia. Ela pode autorizar e na maioria das vezes autoriza, tá? E quando isso acontece, ela vai ter essa obrigação, o Estado vai ter essa obrigação. Outra obrigação dos estados é baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Opa, viu aí a palavra, a diferença? Lá na União era baixar normas gerais para os, né, da educação. Aqui não. Aqui o Estado baixa normas complementares. Então vão ter leis educacionais que devem, obviamente, obedecer às leis superiores, que são as normas gerais. Fique atento nisso. Norma geral, União. Normas complementares, estados e, posteriormente, os municípios. Quando se trata dos municípios, a gente chegará neles, as normas complementares do município, elas devem obediência às normas complementares que o Estado estabeleceu, que, porventura, obedeceram às normas gerais de educação. É uma cadeia, é uma pirâmide assim. Quem está no topo, que é a Constituição, manda. Colocou de uma forma, nenhuma lei abaixo pode desobedecer. Não há uma resolução, não há uma lei estadual, nada disso pode obedecer às leis federais e nenhuma dessas podem desobedecer quem? A Constituição, que está no topo da pirâmide, quando se trata de leis. Continuando aqui, então, outra incumbência do Estado é assegurar o ensino fundamental. Fica atento à palavra. O Estado tem a obrigação de assegurar o ensino fundamental. Viu que o município não dá conta, o Estado tem que garantir o ensino fundamental. Por quê? Porque ele é educação obrigatória. E oferecer com prioridade o ensino médio a todos o que demandarem. Que o demandarem, desculpa, respeitando o disposto no artigo 38 dessa lei. Chegaremos lá. É o seguinte, os estados, então, ele tem como prioridade o ensino médio. Prioridade dos estados é o ensino médio. Porém, o ensino fundamental precisa ser assegurado. Então, o Estado tem que garantir isso. Por isso que o Estado tem educação no nível, do ensino fundamental e do ensino médio. Mas não tem da educação infantil. O Estado não cuida da educação infantil. Há uma exceção em Minas e a gente vai trabalhar lá nos regramentos mineiros. Mas por hora, na LDB, você não vê Estado tomando conta de educação infantil, tá bom? Ele tem que assegurar o fundamental e, com prioridade, o ensino médio. Tem que garantir este a todos que o demandarem. Outra função do Estado é assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Tranquilo, né, pessoal? Permitindo aos respectivos professores. Opa, sorry.
permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. Olha só isso aqui. Quem garante o transporte escolar dos alunos da rede estadual, por lei, o Estado. E este, havendo, vamos imaginar, um ônibus lá vai, a gente sabe que acontece muito isso. O ônibus está na escola rural, ele vai para a cidade, há professores moradores daquela cidade, ele pega aquele ônibus, desde que tenha vagas, vamos deixar claro aqui, olha só, não é assim não, né? Nessa bagunça que vocês estão pensando, não. Ele permite aos professores que precisam fazer aquele trajeto em trechos autorizados, deixando claro isso, não é assim também, né? O uso de assentos vagos. Aí tem 35 alunos que usam aquele ônibus e há 40 assentos. 5 assentos ali estão autorizados para os professores serem transportados naquele ônibus da rede estadual. É assim que funciona. Está aqui permitido direto na LDB. Continuamos. 8. Instituir, na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Então, os conselhos escolares estaduais, incumbência do Estado, e dos conselhos escolares também, incumbência dos estados. Não fique doido, isso aqui não cai em prova, uma vez que o município também tem essa obrigação. Articular, 9, né? Articular com seus respectivos municípios. Falou com seus respectivos municípios, você já. Opa, isso aqui nós estamos falando do Estado, incumbência do Estado. Para o disposto no inciso 7. Qual o inciso 7, professor? Vamos voltar aqui, ué. Aqui, ó. Assumir o transporte, tarará. Essa questão de transporte, ele vai articular com os municípios. Por que que ele precisa articular com os municípios? Porque às vezes uma só escola atende o município e o Estado. E também esse transporte, né, que a gente acabou de falar ali, com assentos vagos, que pode ser feito pelos professores, para os professores. Isso aqui precisa de uma articulação entre Estado e município, para garantir, para que seja cumprido isso, para que atenda aos professores e aos alunos, principalmente aos alunos, né? Só em caso de sobrar assento que os professores têm essa permissão, desde que autorizados. Por quê? Um ônibus está passando, aí um ônibus vai levar um ônibus da escola estadual, a mesma escola, pensa comigo, é só pensar. O mesmo ônibus, um ônibus vai para aquela escola, leva 20 alunos da rede estadual. Aí vem outro da rede municipal e leva 15. O ônibus tem 35 assentos, lembra que eu falei? Faz sentido? Não faz, então. Lógica, né? Então, o Estado tem essa obrigação, com os municípios, fazer essa articulação para garantir esse transporte de forma mais eficiente, de forma mais corretinha ali, e assim, esse balanço. Lembra do sistema de colaboração, regime de colaboração? É assim, é dessa forma, uma das formas de você conseguir entender isso na prática, ver na prática essa colaboração, vendo o transporte. Não só, tá? Depois a gente vai ver como que funciona o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual. Você vai ver que há essa colaboração em muitos aspectos. Agora, é o seguinte, o Distrito Federal, preciso falar um pouquinho dele, porque já vi questão de prova pegar muita gente com relação a isso. Distrito Federal não é estado, tá bom? E o Distrito Federal também não é município. O Distrito Federal é uma unidade federativa. Em outras palavras, ele é diferentão. Ele tem as incumbências dos estados. Tudo isso que eu li aqui falando dos estados, o Distrito Federal tem a obrigação de fazer. E como no Distrito Federal não existe município, ele também tem que fazer as mesmas coisas que os municípios vão fazer daqui para baixo. Vocês vão ver. Então, Distrito Federal não é Estado, é unidade federativa, e ele cumpre o que o Estado precisa cumprir com relação à educação, com relação a quase tudo, mas nós estamos falando da educação. E ele cumpre também o que o município tem obrigação de fazer. Vamos lá. Ao Distrito Federal, aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Opa, eu já sei o que o estado faz, professor, mas eu não sei o que o município faz. É o mais fácil, tá? Qual a obrigação do município? Artigo 11 da LDB. Primeiro, organizar, manter, desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os à política e planos nacionais da União e dos Estados. Planos educacionais, desculpa. Planos educacionais da União dos Estados. Sim, o município faz, ele organiza, mantém, desenvolve as suas secretarias de educação, as suas escolas,
em consonância, integra isso à União e aos estados, ao estado que ele pertence, claro. Outra função do município, exerce ação redistributiva em relação às suas escolas. Sim, ele que distribui é, as verbas, os suplementos, o material didático em geral com relação às suas escolas, somente. O Estado faz essa ação redistributiva com relação aos seus municípios. Lembrei a União com relação ao resto dos entes, mas o município só com relação às escolas, claro. Outra coisa, os municípios, desculpa, eles baixam normas complementares para o seu sistema de ensino, obedecendo às normas estaduais, não está escrito aqui, mas eu já estou dizendo, obedecendo às normas estaduais e normas federais, normas gerais. Autoriza, credencia, supervisiona os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Lembrando que aqui já tem um adendo a ser feito. O município, ele autoriza, credencia e supervisiona, mas ele não avalia os seus sistemas de ensino, as escolas do seu sistema de ensino. Quem faz isso são os estados e a União. Ele não avalia, ele autoriza, credencia e supervisiona os estabelecimentos do seu sistema de ensino, mas ele não avalia, tá bom? Fique atento a isso. E lembrando também outra coisa, o, a União, ela pode e faz, muitas vezes, mas no texto aqui está dizendo pode, delegar aos estados, quando esses têm universidades, na verdade nem é o nome universidade, falando instituições de educação superior, sob sua responsabilidade, a autorização, o credenciamento, a supervisão, a avaliação desses estabelecimentos, ok. Mas os municípios não têm universidade, tá bom? Aqui está falando os estabelecimentos, mas isso aqui é de educação básica. Município. Ah, mas tem a universidade municipal. Ok, mas não fica sob seu comando, seu guarda-chuva. Num caso de haver o município ter uma universidade, essa fica debaixo do guarda-chuva do Estado ou da União. Primeiramente da União, se a União delega isso para o Estado, do Estado, tá bom? 5. Outra obrigação do município: oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem, na verdade, atendidas plenamente às necessidades da sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição à manutenção e desenvolvimento do ensino. É o seguinte: existem percentuais para você cumprir, certo? Lembra lá da carga de impostos de 25% para o Estado e município, 18% para a União? Pois é. O município ele pode ter até universidade, se ele quiser. Se ele quiser, entre aspas, desde que ele cumpra essa obrigação aqui, ó. Primeiro, ele tem que garantir educação infantil em creches e pré-escola. Isso aqui é obrigação dos municípios, tá bom? Obrigação dos municípios, creches e pré-escola. Educação infantil é município. E ele tem que garantir também com prioridade o ensino fundamental. Lembra que eu falei? O ensino fundamental fica na mão do município e do estado, de acordo com a organização de cada estado ali. Em Minas, que é onde a gente está aqui se preparando para virar um professor efetivo, você vai ver muito disso. Na maioria dos municípios, o ensino fundamental ali trabalha em colaboração, algumas turmas, algumas escolas do estado, algumas turmas, algumas escolas do município. E o ensino médio, aí sim, o estado tem a obrigação de garantir. Se o município quiser também dar uma moral, mas ele não tem obrigação, não. E o município só pode atuar em cima do ensino médio ou da educação superior só a partir do momento que ele garantir que tudo, que está perfeitamente atendido, ó, plenamente atendido às necessidades da educação infantil e da educação do ensino fundamental. Aí ele atendeu aquilo tudo, né? O ensino fundamental, a educação infantil, com recursos acima. Lembra lá dos 25%? Ele está botando 30%, está sobrando dinheiro na educação infantil, na educação, 30% dos impostos na educação infantil, acima de 25%? Tá até sobrando, sim. Aí tá sobrando a graninha, ele quer colocar o ensino médio? Show, ele pode. Mas lembra disso, primeiro você cuida da sua responsabilidade, depois você abre o seu leque. É assim que está no texto da LDB. E ele pode sim fazer. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos no veículo. É a mesma coisa. Do mesmo jeito que o Estado
já que trabalha o transporte de forma colaborativa com o município, o Estado pode assumir, ele assume o transporte do estadual lá, o município assume da rede municipal e também permite aos professores o uso desses assentos vagos. Esse transporte há, sim, como eu havia dito, quando há uma convergência de caminhos, de escolas, de instituições, de prédios e de professores, muitas vezes, eles entram num acordo ali, há um sistema todo, há um meio todo trabalhado para que dividam esses custos, tudo certinho. Não cai na prova, fique tranquilo, é só isso aí que você tem que saber. Outra obrigação do município é instituir, na forma da lei, claro, de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fórum dos conselhos escolares. Então, quem institui conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares, lembrando disso, em colaboração, são os estados e os municípios. A União não, tá bom? Parágrafo único, os municípios poderão, fique atento nisso, poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de educação, de ensino, na verdade, ou compor com ele um sistema único de educação básica. Poderão. Não esqueça disso. Poderão significa que ele tem a opção de integrar o sistema estadual de ensino ou ele pode fazer um sistema único ali, junto com o Estado. É tudo uma questão de acordos. Agora a gente vai falar. Não, a gente não vai falar, não. Agora a gente vai terminar essa aula aqui no artigo 12. Lembrando que a partir do artigo 12, na verdade, o artigo 12 e o artigo 13, ele precisa de uma atenção absoluta da sua parte. Não que nada, tudo que eu disse aqui é importante. Essa lei é importantíssima. Coma essa lei com angu, se for o caso. É importantíssima. É a partir daqui que cria-se esses outros regramentos complementares, tá bom? E aqui a gente vai falar por que que precisa de uma atenção mais especial ainda. Porque além de cair muito nas provas, as incumbências dos estabelecimentos de ensino e logo abaixo dos profissionais da educação, eles têm algumas coisinhas bastante parecidas e que podem te levar a uma confusão que eu não quero que aconteça na sua prova. Grande abraço, já já a gente volta.